gente só tem notícia boa, porque essa semana eles pegaram o permit, glória a Deus, glória a Deus. A prefeitura liberou o permit, eles já começaram as construções lá, glória a Deus. Então daqui, gente, é rápido. Em nome de Jesus, nós estamos crendo que em menos de um mês ou um mês a gente vai estar de volta à nossa casa, amém? Glória a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo. E nós vamos voltar com as outras atividades. Eu sei que tem muita atividade aí que a gente está com saudade, né? O Bem Casados, o Jiu-Jitsu, os jovens, enfim, muita coisa, o balé, a dança, tantas coisas. A gente está com saudade de estar em casa. Então, essa semana, tudo foi liberado e em breve nós estaremos de volta. Glória a Deus. E ontem a gente estava ali no lago, ali naquele momento, aquela comunhão tão gostosa. E teve um momento que a gente estava cantando uma música lá, que eu parei assim. Sabe quando você está fazendo a coisa, está naquela agitação, brincando? Não se escandalizem, viu? Vocês que me viram lá pular. Não se escandalizem, eu sou assim. Mas teve um momento que os meninos começaram a cantar uma canção que fala sobre tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Eu sou sua casa. Quem conhece essa canção? Faz morada. Aí tem uma hora que fala assim, mude as coisas de lugar. Aí naquela hora eu falei assim, eu olhei para o Marcelo, tem gente que canta isso sem ter consciência daquilo que está cantando. Está falando para Deus, Deus, eu sou sua casa, sua morada, muda as coisas de lugar. Gente, Deus vai mudar as coisas de lugar, não é verdade? Será que a gente está preparado para ser impactado quando Deus começar a agir e mudar as coisas de lugar na nossa casa? E talvez você esteja se perguntando, o que está acontecendo? Por que o pastor não está vindo? E essa é um tempo que nós estamos vivendo na nossa casa. O Caleb quebrou a perna há 2 semanas atrás. E o pai dele viu a necessidade de parar tudo e falar assim, filho, você é mais importante que a igreja. Eu estou aqui para cuidar de você. Quantas vezes a gente precisa de deixar as coisas que a gente mais ama para a gente falar para as pessoas que a gente ama, que as coisas são menos importantes que as pessoas. Amém? E é só isso que eu queria falar para vocês, talvez vocês estejam assim, se perguntando. E na verdade, quando o pastor Cris também começou a falar sobre tempo, eu comecei a pensar na minha vida, o tempo que eu estou vivendo. Você tem parado para pensar o tempo, discernir na sua vida o tempo que você tem vivido? O que Deus tem agido, como o Senhor tem trabalhado na sua vida? Porque quando a gente discerne o tempo do Senhor nas nossas vidas, as coisas se alinham. As coisas se alinham e é maravilhoso, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Tudo que é feito na nossa vida é para que seja alinhado, para que se cumpra o propósito do Senhor. Amém? No ano de 2015, eu falei algo sem querer para o Marcelo, sem saber que era de Deus. Eu falei para o Marcelo assim, Marcelo, se Deus te pedir seu trabalho, o que você faria? O Marcelo trabalhava 15 anos, ele trabalhava para os Correios, para quem não sabe. Ele é um emprego federal muito bom. E ele assim estava naquele lugar de comodidade e eu falei isso para ele. E sem saber que alguns meses depois o Senhor ia pedir o trabalho dele. Sem saber. E ele teve esse discernimento de entender. Então, aquilo ali já começou a se encaixar para o propósito, para a gente estar aqui hoje. Você sabia disso? Você sabia disso? Para que a Lagoinha começasse, para que a Lagoinha, naquela sementinha ali que o Marcelo conseguiu abrir a mão. E hoje estamos aqui. Assim, são pequenas sementes que são lançadas, que depois a gente colhe. Vidas e vidas e vidas colhem. E para a minha vida também aconteceu esse processo, porque eu estava no hotel também trabalhando há 15 anos. Muito cômodo. Pensa assim, eu tinha 4 meses, eu tinha 1 mês de férias paga. Quem trabalha aqui nos Estados Unidos sabe que isso é uma coisa inusitada, não é tão fácil ter um mês de férias pagas. Eu não fiquei rica, mas estava cômoda, o horário era bom, então, enfim. E um dia eu comecei, sabe quando você começa a sentir aquele incômodo? Parece que uma coisa está errada. Eu não sei, Senhor, eu ia trabalhar com aquele peso no coração, aquele peso. E eu falei algo. Eu comecei a orar e falar assim, o que está acontecendo? E eu comecei a desconfiar que Deus estava começando a me pedir o trabalho. E eu falei algo. E eu gostaria de falar isso para você. Cuidado com o que você fala.
com o que você libera no mundo espiritual, porque você não está falando, você está profetizando. É muito sério, vou falar de novo. Cuidado com o que você fala, porque você não está falando, você está profetizando. Por mais absurdo que seja, por mais absurdo. Porque em 2018, eu falei uma coisa absurda. Eu falei assim, eu estou aqui nesse trabalho, está tranquilinho, eu não estou entendendo muito o tempo de Deus, mas eu só saio desse trabalho se o hotel fechar. Vocês acreditam? No final de 2018, quando foi em 2019, em março de 2019, entrou a pandemia. Onde na minha vida, na minha consciência, eu imaginar que uma pandemia ia afligir o mundo e o hotel que eu trabalhava ia fechar as portas. Um hotel que é uma rede, gente, enfim. Eu estava profetizando aquilo e eu falei, e os céus agarraram e o hotel fechou. E o que aconteceu? Saí do hotel. Incrível. Então, cuidado com o que você fala, porque você não está falando, você está profetizando. E aquele tempo de pandemia que eu e minha família esteve ali dentro de casa, foi maravilhoso, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de estar ali me dedicando para os meus filhos. Eles sempre desde cedo eles iam começar a estudar, então eu tinha que ir trabalhar, não podia aproveitar aqueles momentos. Então, na pandemia, que foram assim, praticamente um ano, né, dentro de casa, a gente ali, foi ali que eu percebi que Deus estava alinhando todas as coisas na nossa família. Para quê? Para que o propósito de Deus se cumprisse. Amém? E nesse período tem sido maravilhoso, porque a minha filha, hoje ela veio comigo, eu não sei nem onde que está aí, Celine. Deus tem dado pregações para ela, gente. Daqui uns dias ela vai estar aqui pregando, eu creio nisso. Então, assim, o Senhor move todas as coisas ao nosso redor para que o propósito dele se cumpra. E um mês passado, aliás, no começo desse mês, a gente foi de família em férias, né? E a gente foi num cruzeiro. E aquele barco, aquele navio tão grande parou em alguns lugares. E parou primeiro no Bahamas, aí depois parou na Jamaica. E a gente fica assim, de férias, né? A gente está curtindo. E na última parada foi no Haiti. A gente desce eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um cruzeiro, mas quando para, aí aquela fila, a gente tem que fazer aquele processo de sair do barco. E a gente está naquela empolgação, uau, porque a gente consegue ver lá quando o navio vai se aproximando, aquela água azul linda, aquele local lindo, porque é um país pobre, mas onde que a gente foi, lógico que a gente não ia ver pobreza, né? É um lugar lindo. E quando a gente, naquela empolgação, quando a gente pisou no Haiti, aquele peso, algo estranho. Vocês já sentiram isso antes? Um peso, uma coisa assim, sobrenatural. A gente é inexplicável, realmente é sobrenatural. E aquele peso, eu senti assim, eu fiquei caladinha, não falei nada com o Marcelo não. E a gente começou a andar naquela passarela longa até a gente chegar na terra, propriamente dita. E quando a gente chegou lá, a gente é recebido por literalmente, eles falam que é cultural, né? Mas eu vi literalmente um grupo de umbanda lá, aqueles tambor, aquelas mulheres dançando, literalmente um passe de umbanda ali. Eu olhei assim para o Marcelo, você está sentindo isso? Ele falou assim, eu estou. Enfim, naquele lugar lindo, maravilhoso, o que a gente percebeu? Que havia uma guerra espiritual em cima daquele lugar, porque aquele povo é declarado serve a outro Deus que não é o nosso. A religião dali é a Umbanda. E por que eu falei isso tudo para vocês? Porque nós estamos numa batalha, nós estamos em guerra. Você crê nisso? Vocês entendem? Nós estamos em guerra. Vamos nos colocar de pé. E abre a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Em 2 Crônicas 20. Conta a história de uma das batalhas de Israel. São tantas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, eu sou apaixonada em história.
a gente vê várias guerras, mas Deus falou comigo assim de uma maneira específica através desse texto, e é isso que eu gostaria de passar com você essa manhã. 2 Crônicas 20, é o versículo 3. A gente vai ler bastante, mas a gente vai pular alguns versículos, então fica ligadinho, tá? Amém? Tá comigo aí, gente, como diz meu esposo? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se apregoou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Agora vamos lá para o versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, os filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, e ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? A peleja não é vossa, mas é de quem? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobrem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados. Vede o livramento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Puseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram aonde, gente? Ao deserto de Tecoa. Guarda isso aí, se você tem uma canetinha, risca aí, que depois a gente vai voltar aqui. Ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos os sagrados, manchando a frente dos exércitos, louvassem a Deus, dizendo: rendei-lhe graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os montes de Seir que viram contra Judá, e foram desbaratados. Ali aquele exército foi confundido, e ali aquele exército foi derrotado. Versículo 26. Ao quarto dia, ajuntaram-se onde? No vale da bênção. No vale da bênção. Eles saíram lá do deserto de Tecor e foram cantar a vitória no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os filhos de Judá e de Jerusalém a Josafá à frente deles. Tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Levante a sua mão agora. Vamos declarar aqui nesta manhã que sobre os nossos inimigos nós cantaremos a nossa vitória. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida na sua presença aqui nesta manhã, meu Pai. Eu nada sou e eu dependo de Ti. Para, Senhor, que o Senhor me use para ser boca do Senhor, para falar à Tua igreja nessa manhã. Senhor, toma som dos corações, guarda as mentes, em nome de Jesus. Eu repreendo toda interferência do inimigo nas mentes, nos corações, e que nessa manhã
venha um exército do céu, esteja aqui, Senhor, se movendo através de nós. E, Senhor Deus, liberando para nós, a tua igreja, a sua vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Podem se sentar. Aplauda ao Senhor, porque essa vitória você vai vencer. Aleluia. Se eu posso dar um título a essa mensagem, você vai vencer esta guerra. Amém? Levanta a sua mão assim e diga: eu vou vencer esta guerra. Eu vou vencer esta guerra. Amém? Há muitas ciências que estudam várias coisas, né? Como a psicologia, que estuda o comportamento humano, a mente humana, ou a pedagogia, que estuda a educação. E também há uma ciência que é a polemologia, que estuda guerras. E eu quero passar para vocês alguns princípios básicos sobre as guerras, porque se a gente entender esses princípios básicos, na verdade a batalha espiritual é muito complexa, mas eu quero que vocês entendam os princípios básicos que vai ajudar você a vencer a sua guerra. A primeira coisa, quando a gente está numa batalha espiritual, a gente está no meio de uma guerra, a gente tem que saber que existem grupos diferentes, podem ser de estado, grupos de ideologia, podem ser países distintos que possuem interesses diferentes, não é verdade? E como, por exemplo, agora, né, uma guerra que está acontecendo agora, que é agora a guerra da Ucrânia contra a Rússia. É muito definido quais são os interesses aí, que é o interesse da Ucrânia e da Rússia. Agora, nós também precisamos saber onde nós estamos nesta guerra. Onde que você está? Qual é a sua guerra? Qual é o seu inimigo? Qual é o seu inimigo? Você consegue identificar quem é o seu inimigo? Você consegue identificar? Aqui nesse texto que nós lemos, era uma guerra de Israel contra os moabitas, Moab e Amon. O povo estava ali, aquele povo estava habitando naquela terra antes mesmo do povo de Israel empossar aquela terra como a terra da promessa. Já havia aquele povo, então aquele povo se investiram contra Israel. E aquele ali era inimigo, Israel contra os moabitas. E você, na sua vida, você consegue identificar quem é o seu inimigo? Você consegue identificar de onde que vem o comando da sua vida? De quem que é as ordens que você deve ouvir? Você sabe o motivo que você está guerreando? Você consegue identificar isso? A pergunta que eu quero te fazer nesta manhã: de que lado você está? De que lado você está? Nós precisamos nos posicionar tendo consciência. Qual é o lado? Para quem é essa guerra? De quem é essa guerra que eu estou pelejando? Em Efésios 6:12 diz: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha para o seu irmão do seu lado. Eu não vou pedir para você falar nada não, porque eu não sou muito fã disso. Mas olha para ele. Ele não é o seu inimigo. Ele não é o seu inimigo. Feche os seus olhos por 2 segundos agora. Eu quero que você imagine, talvez você está enfrentando algum problema com uma pessoa. Essa pessoa não é o seu inimigo. Essa pessoa não é o seu inimigo. O nosso inimigo, ele pode ser invisível, mas ele não é fictício. O que ele faz é que ele quer nos convencer que ele não existe. Ele quer nos convencer que ele é um ser... Não, ele pode até existir, mas ele não age na minha vida, ele não pode agir. Então, através dessa mentira, ele faz você olhar para o seu irmão e falar assim: olha, ei, a sua peleja não é contra mim não, é contra ele. É contra ele. O diabo quer nos convencer de que o nosso inimigo não é o nome dele, mas tem o nome de alguém. Vocês estão entendendo? Eu quero te falar, o texto que nós lemos é a nossa peleja não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados. Acredite, ele existe,
ele existe a partir do momento que nós decidimos buscar ao Senhor de alguma coisa. A partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, nós já entramos nessa batalha. E coisas acontecem que muitas vezes a gente não entende, mas é isso, foi essa guerra que ele entrou por nós, foi essa guerra que ele já entrou e falou assim: ei, você não tem que pelejar, porque eu já venci por você. Eu já venci por você. Agora, o que você tem feito contra isso? Você tem entendido que o seu inimigo não é essa pessoa que está do seu lado? Que o seu inimigo não é o seu irmão que está sentado no mesmo banco, adorando o mesmo Deus que você? Você tem entendido isso? Ou você tem dado brechas, ou você tem falado assim: não, realmente ele é meu inimigo. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a pelejar dentro desse ambiente, o que acontece é o que aconteceu com os inimigos de Israel. Porque Deus deu a vitória para aquele povo quando eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar, o inimigo chegou ali e eles começaram a se matar. Vieram outros povos ali. Eu não tenho tempo de esclarecer exatamente como foi a guerra, mas a Bíblia diz que chegou outro povo ali e eles começaram a se matar. Então, gente, se posicionem, tenha consciência de que o seu inimigo não é o seu irmão, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu filho. O seu inimigo tem nome e o nome dele é Satanás. Entendam isso, porque quando a gente abre a boca e a gente começa a difamar, a gente começa a reclamar: ah, fulano de tal é isso, fazer aquilo. A gente está matando aquele que faz parte do nosso exército. Então vamos nos posicionar nesta manhã e saber: eu faço parte desse exército, do exército do Deus vivo. Eu quero pelejar com esse exército, eu não quero matar o exército de qual eu faço parte. Amém? A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 14, que ele se disfarça de anjo de luz como um amigo para tirar você do caminho do Senhor. E nós devemos provar os espíritos, porque da mesma maneira que nosso irmão não é nosso inimigo, aqueles bonzinhos, aqueles amigos que Satanás levanta na sua vida para confundir: poxa, mas esse amigo meu nem crente é, ele nem é crente, ele é melhor que o pessoal da igreja. Vocês já ouviram isso? O diabo se disfarça de anjo de luz e a vontade dele é tirar você da casa, é tirar você desse exército, deste lugar que te sustenta, desse lugar que já tem a vitória declarada. Porque nós aqui, nós não temos que pelejar, é isso que o Senhor disse. Vocês são mais que vencedores, porque essa peleja você não tem que fazer nada, a não ser se posicionar. Foi isso que nós lemos, a não ser nos posicionar. A primeira estratégia, se você quiser anotar, é saber de que lado você está numa guerra. A primeira. A segunda, estratégias que nós temos de guerra. Quais são as estratégias que o Senhor nos deu? Em Efésios, é muito bom lá, fala das armas espirituais de Efésios 6:10. Mas agora eu quero ver com vocês aqui quais são as estratégias de Deus nesse texto que nós vimos. Primeiro, que é o versículo 15, diz: dai ouvidos todos vós, Judá. Dai ouvidos todos vós, Judá, moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafás, ao que diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. É uma estratégia de guerra. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Não ouça o seu coração, não ouça as suas emoções, porque muitas vezes o que acontece é isso: a nossa emoção grita, e nós não ouvimos a voz de Deus porque estamos ouvindo as outras vozes. Ouça a palavra de Deus e não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobre a lareira de Ziz encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará a Judá e a Jerusalém. E a outra
A outra estratégia, ouvir a palavra do Senhor e obedeça, porque não adianta também só ouvir, nós temos que pôr em prática. Obedeça o que o Senhor está te mandando. Obedeça, obedeça. Gente, é muito clara a voz do Senhor. É muito clara que quando nós estamos alinhados com Ele, nós sabemos, sabe, lembra daquele desenho Tom e Jerry, que ficava um anjinho e um diabozinho assim? Nós sabemos, nós conhecemos, porque como diz a palavra, eu sou o seu pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então nós sabemos quando é a voz do bom pastor. Então ouça a voz do Senhor e obedeça, obedeça. E a outra estratégia de guerra que o Senhor nos ensina aqui nessa manhã é a adoração. O versículo 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e fizeram o quê? O adoraram. A adoração move o coração de Deus. Enquanto a gente adora, o Senhor age a nosso favor. Enquanto nós adoramos, o nosso inimigo se mata. Enquanto nós dizemos, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio. Em Ti, ó Deus, colocamos a nossa fortaleza. Nós moramos em Ti, Deus maravilhoso. O inferno, gente, o inferno entra em colapso. Os nossos inimigos se matam. Nós não precisamos pelejar, nós não precisamos. Gente, é maravilhoso isso. É maravilhoso isso, porque nós estamos num exército que a batalha já foi vencida pelo sangue que foi derramado no Calvário. E nós temos que nos alegrar, porque nós não temos que ir para a guerra. Eu imagino uma experiência tão terrível, uma esposa ver um marido ir para a guerra, os filhos ficarem. Muitos deles morrem, muitos deles voltam traumatizados, muitos deles voltam machucados, sem perna, sem braço. Mas a nossa peleja, nós não precisamos fazer nada, porque o sangue de Jesus já nos garantiu a vitória. Já nos garantiu a vitória. Agora, um detalhe especial que eu falei para vocês lá no versículo 20, que é o deserto de Tecoa. Pela manhã cedo, naquele ambiente de adoração, com os instrumentos que eles foram onde? Eles se levantaram, saíram e foram ao deserto de Tecoa. Ao deserto de Tecoa. Esse deserto, a tradução de Tecoa em hebreu quer dizer incerteza. Incerteza, um tropete, aquele som que faz uma força súbita e impulsionadora. Aquele deserto que eles estavam, que todo Israel estava, foi ali que Deus impulsionou eles para receber a vitória. E foi nesse mesmo deserto, olha interessante, foi nessa mesma região, nesse mesmo deserto que Davi ficou para fugir de Saul. Foi ali que ele foi preparado para ser rei. Foi nesse mesmo deserto, que também era conhecido como deserto da Judéia, que João Batista foi equipado para seu ministério, para anunciar as boas novas de Jesus. Vocês estão ligados aqui, gente? Foi no deserto, nesse mesmo deserto, nessa mesma região, no deserto de Judéia, ou no deserto de Tecoa, como fala o texto, que Jesus jejuou por 40 dias. E ali ele foi tentado por Satanás, mas triunfou. Foi ali que ele foi preparado, empoderado pelo Espírito Santo para começar o seu ministério. Deus te levou a esse ministério nesse deserto, porque é o mesmo deserto da luta. É o deserto que vai gerar a sua promessa. O mesmo deserto que você está, que você não entende. Você fala, Deus, porque eu estou nesse deserto? É esse mesmo deserto. O deserto da guerra, da luta, que vai te levar à sua promessa. Gente, levanta as mãos e dê glória a Deus. Porque esse Deus, Ele é capaz, Ele pode transformar um deserto no vale da bênção. Glória a Deus. É por isso que você tem que reconhecer esse deserto. É por isso que você tem que entender que esse deserto é o que Deus vai usar para você ser levado aonde Deus quer te levar.
Gente, quantas pessoas estão no deserto, mas elas não reconhecem isso. Elas querem viver de aparência. Elas querem viver, fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Que isso? Aqui está só na bênção, só na glória. Mas nós precisamos reconhecer o nosso deserto, porque é quando nós reconhecemos isso que Deus vai usar aquele deserto e vai usar e transformá-lo no vale da bênção. Glória a Deus por isso. Primeiro, qual é a primeira estratégia? Qual é o primeiro princípio? Saber de que lado você está. Repete comigo, para vocês não esquecerem, gente. Saber de que lado você está. Segundo, as minhas estratégias de guerras, que são ouvir a palavra, obedecer à adoração, amém? Reconhecer o lugar que nós estamos. E o último que eu quero falar com vocês, reconhecer qual o seu ponto fraco. Reconhecer qual o seu ponto fraco. Nós estamos equipados, nós somos equipados com armas poderosas, nós sabemos de que exército estamos, fazemos parte. Mas precisamos reconhecer o nosso ponto fraco. Por quê? Olha lá no versículo 3. No versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. O medo era um ponto fraco dele, gente? Foi, não foi? Mas o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Quando nós identificamos o nosso ponto fraco, a nossa fraqueza, nós nos posicionamos da maneira certa diante de Deus. Amém? Olha só. Tem uma história muito interessante de Napoleão Bonaparte. Alguém já ouviu falar dele, Napoleão Bonaparte? Já? Ninguém, gente? Cadê a Grazi? A Grazi eu sei. Napoleão Bonaparte, ele foi uma grande figura que até hoje muitos estudam sobre ele. E o interessante é que em 1799, ele vence a Batalha de Brumaire, dando o início à hegemonia francesa. Ele venceu essa batalha e a partir dali, num período de 23 anos, toda batalha que ele entrava, ele ganhava. Ele era o cara. Ele era o cara, o estrategista. Ele era muito bom estrategista. Ele tinha a visão de guerra. Então, por 23 anos, ele ganhou guerra. Todas as guerras, mais de 50, diz a história, mais de 50 batalhas. Porém, em 1815, na Batalha de Waterloo, ele perdeu a sua batalha. Agora eu quero que você entenda comigo o que aconteceu. Mas como assim? Uma pessoa que estava 23 anos, vencendo todas as batalhas, ali mantendo a hegemonia francesa, o domínio francês ali sobre toda a Europa, de repente numa batalha ele perde. O que aconteceu? Vem comigo, vamos descobrir. Ele entrou nessa batalha. Essa batalha, na verdade, era contra a Rússia. Ele estava nessa batalha contra a Rússia. Ali, assim, como ele estava ganhando todas as pessoas, os países se juntaram para entrar contra ele. Mas ele fez uma coisa. A primeira erro que ele teve, ele subestimou o seu inimigo. Ele tinha um exército de 500 mil soldados, aquele exército enorme, imagina, 500 mil de pessoas. Ele falou assim, não, eu estou bem equipado, eu já sou estrategista, eu já sei como, por exemplo, o inimigo está vindo para cá, eu sou o cara. Ele subestimou o seu inimigo, porque ele não conhecia o território que ele estava entrando, ele não conhecia o território, que era uma região extremamente fria, ele não estava acostumado com aquele ambiente, mas ele entrou, ele se achou e ele foi. E quando ele começou, aquele tanto de soldados entrou, qual foi a estratégia da Rússia? E matando ele aos poucos. Então eles vinham, matavam um pouquinho, e aquilo foi enfraquecendo ele. E eles, naquele inverno extremamente rigoroso, começou a faltar os seus mantimentos, e ali aquele exército de 500 mil pessoas, sobraram nem 50 mil, de 500 mil não sobrou nem 50 mil, mas sabe o que aconteceu? Ele não somente subestimou o seu inimigo, mas ele era extremamente orgulhoso.
aquele homem que se achava, aquele homem que se achava o estrategista, o bom, enfim, aquele que venceu mais de 50 batalhas. Ele era tão orgulhoso que diz a história que quando ele foi ser coroado, o Papa veio colocar a coroa na sua cabeça. Ele tomou a coroa do Papa e colocou a sua coroa na sua cabeça. De tão orgulhoso que ele era. E o orgulho foi o que tornou aquele homem invencível, como um homem humilhado, porque ele saiu daquela batalha humilhado. Ele saiu daquela batalha humilhado e o orgulho fez cair aquele homem do poder. Agora, o orgulho é a origem de todos os outros pecados. O orgulho tem a origem satânica. O orgulho é o veneno que Lúcifer soprou no ouvido do homem para separar o homem do seu Deus. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair do céu e foi por causa do orgulho que o homem saiu do jardim. Agora, deixa eu te falar, por que o orgulho? O orgulho quer fazer o homem ser independente. Aquele que é orgulhoso acha que consegue tudo. O que é orgulhoso acha que consegue ser independente de Deus, daquele que o criou. O orgulhoso acha que ele não precisa do seu irmão. Para que eu vou querer ele? Eu não preciso dele. Eu não preciso dele porque, olha, meu Deus, que pessoa complicada. Eu não preciso desse complicado. Eu sou melhor que esse complicado. E esse orgulho começa a corroer a sua intimidade com Deus, corroer a sua intimidade, a sua comunhão com seu irmão. Aquele orgulho começa a corroer, assim como a Rússia começou a corroer aquele exército de 500 mil pessoas, e aos poucos nós vamos minando, aos poucos nós vamos enfraquecendo e nós vamos perdendo aquela batalha que já era para estar ganhada. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que o orgulho nos faz reagir, o orgulho dá lugar à nossa carne, o orgulho deixa a gente irritado com as pessoas. Meu Deus, que pessoa irritada, ela me irrita. Isso é orgulho. Isso é orgulho porque nós como corpo, nós precisamos ser dependentes um do outro como um corpo. Assim como o dedinho mindinho lá do pé, ele depende do dedo da mão, ele depende do coração. Pode um falar que ele é mais importante que o outro? Pode um falar que eu sou mais importante que o outro? Coração, não. Eu sou o coração. Eu bombo o sangue para o corpo todo. Eu sou importante. Mas e se o rim parar? E se o pulmão parar? Então nós somos dependentes um por outro e nós temos que entender e desfazer-nos dessa camada de orgulho que nós temos. E como fazemos para desfazer deste orgulho? Olha só o que diz em Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. O próprio Jesus. Mas fez o quê? Se esvaziou a si mesmo, tornando uma forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é um com Deus, semelhante ao Filho de Deus, que tem um lugar especial no céu, ele se esvaziou de toda aquela sua glória, se esvaziou e se fez homem como eu e você, para mostrar que nós precisamos também nos humilhar diante do Senhor, porque sem Ele não somos nada. Sem Ele não somos nada. Nós não podemos nada sem Ele. Ele toma todas as nossas batalhas. Meus irmãos, olha, eu entendo que a vida nos traz batalhas pesadas, duras. Há muita coisa ruim. Muitos traumas, muitas dores dentro de nós. As pessoas nos machucam, eu sei disso. As pessoas nos ferem, nos distratam, nos humilham. Mas o próprio Filho de Deus, Ele entendeu que quando nós nos humilhamos e nós liberamos perdão e nós nos desfazemos de todo esse orgulho,
Mas a pessoa falou algo para mim que me deixou, enfim. Eu sei que isso acontece. A ofensa também é arma de Satanás para nós. Para nos derrubar, para nos impedir, para fazer que, nós habitemos para sempre naquele deserto. Para que nós não entendamos que o deserto, whatever happened, Deus pode usar e transformar no vale da bênção. Amém? No vale da bênção. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com a gente. É transformar esse deserto, transformar essa batalha que você está vivendo naquilo que vai glorificar Ele. Então entenda e se posicione. Se posicione como um exército, como um guerreiro que entrou na batalha para vencer. Abre as suas bocas para profetizar coisas boas para a sua vida. Abre a sua boca para gerar vida. Abre a sua boca para dizer não, aqui na minha casa não. Satanás, aqui não. Aqui não, porque aqui eu conheço o meu exército. Eu conheço o meu general. Eu sei de onde que vem as ordens para o meu exército, não é do mundo. E então assim quebramos toda influência maligna nas nossas vidas. Porque nós não estamos pelejando, matando um ao outro, um exército que está numa guerra sem saber. Mas nós nos posicionamos como Deus quer que nos posicionemos. Para vencer essa batalha em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como filhos obedientes. Como filhos que entendem a voz do seu Pai. Como filhos que se posicionam e não aceitam as coisas do mundo, mas se posicionam como filhos da luz. Aleluia. E que nessa manhã essa trombeta possa te impulsionar. Possa te impulsionar com força para te levar para o seu propósito, te empoderando. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em fazer. Há um povo lá fora, gente, que está clamando pela presença do Senhor, está clamando para que alguém se posicione e simplesmente diga: meu filho, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida. Há um povo que chora. Há um povo que chora porque você está sendo detonado, está sendo destroçado, porque eles não entenderam e não se posicionaram no exército vencedor. Eles estão se matando, eles estão vendo as suas famílias sendo destruídas, eles estão vendo as suas famílias, seus filhos se afundarem em drogas e se afundarem em tantas coisas ruins, porque eles não entenderam que para ser vencedor é só se posicionar no exército que está ganhando, que já venceu. Então se levanta comigo nessa hora. Eu quero que você comece a declarar isso: Senhor, me levanta nesta terra como um exército, meu Pai, poderoso. Como um exército que vai impactar essa terra e toda incerteza daquele deserto que eu estava vivendo, toda incerteza, toda dúvida que eu tinha, eu já entreguei nas mãos do Senhor. E Ele vai se transformar no vale da bênção. A palavra do Senhor diz que quando Israel chegou ali, viu aquele tanto de corpos mortos. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles foram pegar os despojos. O que é isso? Eles foram pegando os tesouros que aquele povo tinha. Era tanto ouro, era tantas pedras preciosas, tanta riqueza, que o inimigo deles entregaram para eles. E a Bíblia diz que eles eram tanta riqueza que eles não conseguiam carregar. Tanta riqueza que saiu daquele deserto. Tanta riqueza que saiu daquele local de batalha. Tanta riqueza que saiu daquele lugar que era para ser de morte. Mas Deus transformou no vale da bênção. No vale da bênção. E é isso que o Senhor faz aqui nesta manhã. Ele transforma toda luta da sua vida no vale da bênção, em bênçãos e bênçãos e bênçãos em bênçãos. Não somente para sustentar a sua família, mas vai sustentar aqueles que estão no Brasil, vai sustentar os seus amigos, vai sustentar a sua família. Glória a Deus. Oh Jesus. Aleluia, Jesus.
No versículo 28 diz que quando eles saíram com a vitória nas mãos deles, olha o que eles fizeram. Eles voltaram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas. Para onde? Para a casa do Senhor. Eles foram para a casa do Senhor com bênçãos, com a vitória nas suas mãos. Eles não foram celebrar em nenhum outro lugar. Eles foram celebrar na casa do Senhor. Quando Deus te entregar a sua bênção, a sua vitória, venha celebrar aqui. Porque é esse lugar que Deus criou. É esse lugar que o Senhor tem tanto zelo, que Deus está cuidando de uma maneira tão grande. É neste lugar que Deus quer que você celebre. É neste lugar que o Senhor quer que você venha. Porque aqui nós somos moldados. Aqui nós somos preparados. Aqui. Levante a sua mão e comece a declarar: eu faço parte desse exército. Eu faço parte do exército do Deus vivo. A minha batalha já foi vencida. A minha batalha já foi vencida pelo sangue do Cordeiro. E eu simplesmente me posiciono diante dele. Adore a ele nesta hora. Adore a ele. Permaneci no teu olhar, me consumiu. E eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O seu olhar, sim, eu sou todo teu. Me aproximei, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos. Fazer uma pergunta, te dar um convite, dar a oportunidade a você que nessa hora por algum motivo se olhou e viu: opa, eu não estou fazendo parte desse exército vencedor, mas eu quero nessa manhã fazer parte desse exército vencedor. E nosso primeiro passo é entregar a nossa vida a Ele, entregar a nossa vida a Jesus. Então eu quero dar a oportunidade para você que está aqui, que não entregou a sua vida para esse mestre lindo, a esse comandante, a esse Deus tão maravilhoso. Eu quero que você simplesmente ore comigo, com a sinceridade que está no seu coração, e diga: Deus, eu estou aqui nesta manhã, eu te agradeço porque o Senhor me trouxe até aqui. E eu quero nesta manhã entregar a minha vida, o meu coração para Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e o meu libertador. Eu entrego a minha vida para Ti, em nome de Jesus. Me aceita, Senhor, me perdoa, lava os meus pecados. Amém. E você que fez essa oração com sinceridade, eu gostaria que você levantasse sua mão. Deixa de lado toda vergonha, deixa de lado todo orgulho.
E levante a sua mão, eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, levante a sua mão, que alguém vai até você. Amém. Se lance, porque o que Deus tem para você é maravilhoso. São planos maravilhosos. Eu vou contar até 3 e levante a sua mão, você que está acertando a Jesus. 1, 2, 3. Amém. Amém. Glórias a Deus, porque tem vidas, ó Pai, que nessa manhã se entregaram a Ti e saíram daquele exército que estava perdendo e vieram para o plano. Aquele exército que já tem a sua vitória. Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês a virem aqui na frente para nós fazermos como uma igreja uma oração para você. Venha, venha, venha. O Senhor está te chamando, ouça a voz dEle. Se alguém não levantou a sua mão, mas gostaria de vir, pode vir, porque Ele está aqui de braços abertos te esperando. Ele está aqui de braços abertos para te entregar a sua vitória. Aleluia, parabéns, parabéns pela decisão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh Jesus, nós te louvamos. Tem mais alguém? A oportunidade é essa, gente. Venha, pode vir. Se você está com o seu coração queimando aí, eu sei que tem mais gente que está com o coração queimando, mas não deixe que o inimigo te segure, que ele quer impedir a sua bênção. Venha, pode vir. Tem mais alguém aqui? Eu sei que tem. Pode vir, eu estou te esperando. Eu quero orar por você. Venha. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ergue as suas mãos agora sobre eles. Vamos orar, Senhor. Eu os coloco diante do Senhor nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que eles possam ser enraizados nessa casa, que possa ser selado no coração deles, ó Pai, em todo o mundo espiritual, a decisão deles, Senhor Pai, de te assumirem como o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, muda a história da vida deles, em nome de Jesus. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim um pouquinho. Meu esposo sempre fala que essa igreja não é perfeita. Nós não somos perfeitas. Nós não somos perfeitos, como toda família. Nós temos problemas, são pessoas, onde há pessoas, há problemas. Mas nós temos um coração puro no Senhor para recebê-los, para abraçá-los e para estar com vocês nessa nova caminhada com Cristo. Amém? Eu quero nessa hora celebrar com a igreja. Eu vou contar até 3. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam essa família maravilhosa que está recebendo vocês. Amém? Amém? Nós te louvamos porque eu sei, ó Pai, tenho a convicção que dessa igreja o Senhor está levantando um exército poderoso. E eu declaro a vitória no Senhor, nas famílias, nas batalhas que cada um estão passando. Eu declaro nesta manhã a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem alinhando todas as coisas que estão fora do lugar. Que tudo, Senhor, será cumprido para seu propósito. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer paz. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, Senhor, a abundância, Senhor Deus, de riqueza, Senhor, que há na tua presença. E que no nome de Jesus,
Senhor, esta casa, Senhor, será casa glorificada para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos, Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és bom. Amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele está aqui, Ele é maravilhoso, e você vai vencer esta guerra. Aleluia! Você vai vencer esta guerra. Tenha a semana mais feliz, mais abençoada da sua vida. Amém? Declara para um monte aí ao seu redor: você vai vencer esta guerra em nome de Jesus. Deus abençoe. Love you.